Você não fala inglês? Como assim você não fala inglês? Você vê filme dublado? Você vê filme dublado? Que é isso? Você é uma vergonha pra sua família. Você é uma vergonha pra todos os seus descendentes. Você vê filme dublado? Você vê filme dublado? Você deveria ter vergonha. E aí, tudo bem com você? Bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E alguma vez na vida você já ouviu a seguinte frase? Você vê filme dublado? Você vê filme dublado? Quando eu era mais nova, quando eu tava no ensino fundamental, tinha algumas pessoas da minha turma, alguns alunos da minha turma que faziam o tal do CCAA. Quando eu tava no ensino fundamental, tinham alguns alunos da minha turma que faziam o tal do CCAA. Eu não sei se hoje é tão conhecido, que hoje em dia a gente, graças a Deus, tem vários cursos muito bons disponíveis na internet, com acesso vitalício, sem enrolação, então você paga uma vez e não tem gastação de dinheiro. Então o investimento costuma valer a pena, aí só depende mesmo do estudante. Mas enfim, nessa época eu não sabia falar inglês, eu não falava inglês. Meus pais naquela época talvez não teriam condição de pagar uma escola de inglês cara pra mim e pra minhas irmãs, né? Naquela época eram muito mais caras essas escolas e tal. Hoje em dia os cursos online são mais acessíveis e você nem precisa pagar, você consegue aprender até ficar fluente mesmo de graça em quase que em qualquer idioma que você quiser. Naquela época, quando eu era mais novinha, algumas pessoas da minha turma faziam esse tal do CCAA. Só que assim, quando você faz CCAA, você não só faz CCAA. Você tem que falar para os outros que você faz CCAA. Porque se você não falar, você não fala inglês. Você tem que contar para todo mundo que você fala, que você faz aula de inglês no CCAA. Tipo... Mas enfim, tanto é que naquela época, se você quisesse descobrir se alguém fazia CCAA, nossa, que difícil de ficar pronunciando isso, né? Era só você esperar que em algum momento a pessoa ia falar. E se você quisesse torturar a pessoa, era você nunca dar uma brecha pra ela falar que fazia CCAA, que ela não via filmes dublado. Porque, né, você tem que falar pra todo mundo que você não vê filme dublado. Porque se você não falar isso, você não tá fazendo CCAA certo, direito. E o mais curioso é que todas essas pessoas que faziam questão de criticar quem via filmes dublados, elas viam filmes com legenda. Elas faziam cursinho de inglês durante anos, gastavam muito dinheiro com essas aulas durante anos e viam filme em inglês com legenda. Então, grande bosta a pessoa fazer curso de inglês durante 10 anos no CCAA, pode ser qualquer outro, não sei, presencial. Nada contra o CCAA, é só o fã clube. Mas enfim, grande bosta a pessoa ficar lá 10 anos fazendo cursinho de inglês pra no final ficar vendo filme com legenda. O que foi, Zeus? Zeus, vem cá. Então, quando eu ia conversar sobre... Zeus, vem pra cá. Vem cá, vem. Vem cá. Quando eu ia conversar sobre filmes com os meus colegas de turma naquela época, e eu, sei lá, citava alguma frase legal que eu ouvia nos filmes... Aqui o Zeus. E eu citava alguma frase legal que eu via nos filmes, ao invés de eles ouvirem o meu feedback, ao invés de eles prestarem atenção, conversar sobre filme, conversar sobre... Sabe, um filme bem maneiro, sobre cinema, sei lá. Eles só prestavam atenção numa única coisa. A frase que eu citei em português. Então eles ignoravam tudo que eu falava sobre o filme e prestavam atenção. Peraí, você vê filme dublado? Nossa, cara, desculpa. Meu Deus, desculpa. Não sabia. Não pode levar presa, desculpa. Não vou mais ver filme dublado. Não sabia que não pode ver filme dublado. Eu esqueci que todo mundo é obrigado a falar inglês. Você tem as pessoas que falam inglês e se divertem com o inglês, seja lá pra qual a finalidade que ela aprendeu inglês. E elas vivem normal, felizes da vida. E você tem um grupo de pessoas que falam inglês que são fiscais de pessoas que não falam inglês.
São os moralistas fiscais de pessoas que não falam inglês. Porque se você não fala inglês, você é um criminoso, você é uma pessoa ridícula. Sei lá, como assim você não fala inglês, cara? Pois é, né? Nem todo mundo tem condição de pagar por um curso presencial de inglês. Hoje em dia qualquer pessoa de fato tem acesso. Obviamente nem todo mundo, na verdade, nem todo mundo tem internet. Pois é, essas pessoas existem. Nem todo mundo tem um celular, nem todo mundo tem realmente o tempo que você tem pra se dedicar ao idioma. Nem todo mundo tem o mesmo tempo que a gente tem, que você tem pra dedicação. Algumas pessoas simplesmente têm tantas preocupações, tanta coisa pra resolver na vida que é muito complicado pra elas sentar a bunda na cadeira e ficar lá, tipo, dedicando da mesma forma que você, outra pessoa, teria. Eu não falo isso no sentido pejorativo, não, porque essas pessoas realmente têm muita coisa pra resolver, então elas não sabem o inglês porque elas são pessoas, sei lá, ignorantes ou pessoas inferiores. Não, elas falam inglês às vezes porque elas não querem, ou porque elas não têm tempo, não têm uma condição, não tô falando nem de condição financeira, qualquer tipo de condição mesmo no momento de ir aprender. E se a pessoa não quiser aprender inglês, tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Mas muitas pessoas são fiscais, acham que todo mundo tem que saber falar inglês. Pô, velho, naquela época eu não sabia falar inglês. Eu fui aprender inglês, sei lá, em 2019, 2020, que eu fui aprender inglês. E foi online, fiz 1 ano de cursinho. Minha irmã tinha ganhado de presente um cursinho de inglês online. Na época eu nem conhecia, eu nem tinha vontade de aprender inglês, nunca tive vontade. Quando eu ouvi ela conversando com os americanos em inglês, nas videochamadas que ela tinha na época vários contatos assim e tal, e ela conversava, eu comecei a achar muito legal. E só aí que começou a me surgir o interesse de aprender inglês, porque eu achava muito foda ver ela conversando em outro idioma. Simplesmente eu comecei a achar foda. Aí quando faltou 1 ano pro acesso desse cursinho online acabar, eu peguei e comecei a fazer as aulas todos os dias. E era por puro prazer, sabe? Eu queria realmente, assim, no fundo do meu coração, conseguir falar inglês com outras pessoas. E de fato hoje eu consigo, falo inglês fluentemente, assim como a minha irmã. Mas é porque surgiu um interesse meu, sabe? Não tem uma obrigatoriedade, você tem que saber falar inglês. Quem disse que você tem que falar inglês? Você vai morar fora? Ah, não vou. Você gosta de ver, você tem vontade de ver filme sem legenda e sem dublagem? Não tem, então, sabe, não tem necessidade, não é uma coisa obrigatória. Não faz sentido pra todo mundo. Mas tem uma minoria de pessoas que elas acham que o que faz sentido pra elas, fazem pra todo mundo, né? Tipo, é como se o ser humano fosse uma coisa meio mecânica, o que funciona pra um, funciona pra todos, o que faz sentido pra um, faz sentido pra todos, mas não faz. Fazer o cursinho presencial não é garantia de que você vai falar inglês fluentemente. Todas essas pessoas lá que eu conheci, né, fizeram, sei lá, 1000 anos de cursinho e viam, nesses 1000 anos, nunca deixaram de ser dependentes de legenda. 10 anos de cursinho e ver filme com legenda em inglês até hoje. Nunca conseguiram largar a bendita da legenda. A legenda é bom no início e tal, mas o quanto antes, mano, se livra da legenda pra você não ficar dependente. Na vida real não tem legenda. Então, o quanto antes é bom você acostumar a esse contato com o inglês sem a legenda. Também é importante no início, mas não é bom ficar dependente dela. Pra você conseguir depois, de fato, ver filme tranquilamente em inglês sem legenda, palestras em inglês, ler livros, tipo, qualquer coisa. Enfim, se você tá numa escola em que eu sei que, graças a Deus, eu não tenho mais tido contato com esse tipo de gente, não tenho esbarrado com quem faz esse tipo de comentário muito inconveniente, muito chato, mas eu sei que essas pessoas ainda existem, né? Talvez elas façam parte de algumas bolhas, não sei, elas existem, estão por aí. Não sei o que elas estão comendo, como é que elas estão vivendo, como é que elas andam por aí, como é que se vestem, como é que agem, não sei, mas estão por aí, eu sei que elas existem ainda. Mas se você tá tendo contato com essas pessoas, não se sinta culpado, não se sinta triste, não se sinta inferior por não falar inglês. Não tem problema, não tem nada de errado com você por você não falar inglês. Talvez não seja o seu momento na vida de aprender a falar inglês. Talvez nunca seja. Talvez seja em algum momento. E aí quando for o seu momento, você vai aprender inglês. Você vai dar um jeito, vai procurar um meio, né? Pra você aprender inglês, mas até lá não se sinta inferior, porque não existe nenhuma lei universal, uma lei que tá ali no universo, sabe? Você vai ali pro espaço com os astronautas, com o Elon Musk, aí na hora que você olhar assim pra uma estrela, lá nessa estrela vai ter um mapa com algumas informações, e lá na primeira lei universal vai estar assim, ó, falar inglês, aí vai lá estar com a sua idade e o tempo certo. Não, isso não existe. Então não se sinta inferior por conta disso. As pessoas que gostam de ficar jogando na cara ou humilhando outras por verem filme com filmes dublados, elas são simplesmente um Zé Cu.
Eu aprendi essa expressão com um cara muito legal. O nome dele é Saulo Caldeirão. Eu passei a usar com minha irmã. Acho engraçado, né? Zé Cu. É um bando de Zé Cu. Que se acham superiores aos outros só porque eles veem filme com legenda. Meu filho, tu é dependente de legenda e quer encher a porra do saco de quem vê filme dublado? Deixa os outros ver. A dublagem... Mano, a dublagem brasileira é a melhor do mundo, velho. Melhor do mundo. Seja feliz com a sua dublagem. Não tem problema nenhum, cara. Vai... Veja tranquilamente, se alguém vier encher a porra do seu... Você vê filme dublado? Você vira e fala, nossa, você vê filme com legenda? Nossa, e você vai continuar enchendo meu saco? Aí você vira e fala, não vejo filme dublado, eu vejo filme em português. Sabe, a mesma coisa, mas é só pra, sabe, provocar, encher o saco, só pra zoar com a cara desse povo. Ai. Enfim, não se sinta culpado. Não se sinta culpado por ver filme dublado, não tem problema nenhum, tá? E você também que tá vendo filme legendado, também não é pra você ficar se sentindo culpado, não, tá? Tranquilo. O assunto aqui é pro pessoal que é moralista, esse povo, esse puxão de orelha é pra esse pessoal chato pra caralho que ninguém aguenta, que só eles que não perceberam, que ficam pagando aí de fiscais, de moralistas pra quem vai ver filme dublado. Não tem problema nenhum também ver filme legendado, seja feliz aí. O negócio é você tá curtindo ali o seu filme, né? O filme é pra você curtir, não é pra você ficar fiscalizando se a pessoa tá vendo com legenda ou sem legenda, dublado, sei lá, em mandarim. O problema é da pessoa, o jeito que ela assiste filme, velho. Que é isso? Pra que você quer saber sobre o modo como a pessoa vê um filme? Daqui a pouco vão querer saber com que roupa a pessoa tá vendo o filme também. Qual que é a cor do seu sutiã na hora que você tá vendo o filme dublado? Nossa, fiz um comentário agora super... Os últimos segundos de comentários foram super esquizofrênicos aqui sobre a cor do sutiã, que é aleatório, mas... Tão aleatório quanto você vê filme dublado. Vai lá, me prende. Me prende. Quando alguém te perguntar, você vê filme dublado? Aí você fala, meu Deus, me prende, eu não sabia que eu não podia ver filmes dublados. Ai, ai. Eu lembro de uma vez que tinha, quando eu era mais nova, até hoje a minha trilogia, nossa, minha dicção tá a minha trilogia preferida sempre foi Jogos Vorazes. Então teve uma época que eu via, tipo, nossa, várias vezes seguidas, ao ponto de eu memorizar as falas. Até ontem eu vi com a minha irmã de novo essa trilogia, é realmente muito boa. E eu cheguei, na época eu não sabia falar inglês, mas eu cheguei a memorizar uma frase ou outra, assim, em inglês também, de tanto ver, mesmo não falando inglês. Aí uma vez eu tava conversando com uma colega minha sobre esse filme. Aí eu falei, nossa, eu acho essa frase da Katniss muito legal. Eu fui parafraseei a frase a frase da Katniss em português. Aí ela virou pra mim, nossa, você vê filme dublado. Assim, eu tava conversando sobre uma frase muito legal, que fazia uma frase muito foda da Katniss no filme. Ao invés de ela prestar atenção na conversa, ela simplesmente parou pra poder fiscalizar que eu tava vendo filme dublado, mas ok. Aí ela nisso de querer de julgar, de ficar pagando de moralista e fiscal. Nossa, você vê filme dublado? Tá parafraseando em português. Aí eu virei pra ela, não, tipo, na verdade eu vi assim, mas como eu era meio ainda não era madura, eu tinha medo. Aí eu falei que não e tal, e como eu já tinha assistido esse filme 1 milhão de vezes, eu tinha a frase memorizada em inglês. Aí na hora eu fui repetir a frase inteira em inglês e tal, ela ficou quieta. Ou seja, foi tipo um toma de saída. Sabe, eu não falava inglês, mas a menina veio pagar de Zé Cu pra cima de mim. Por coincidência, eu sabia a frase inteira em inglês. Eu fui repetir assim, ela ficou quietinha na dela, né? Sem graça. Sobre isso. Então, se você é uma pessoa que não fala inglês, cara, não se sinta inferior, não sinta vergonha, não tem nada demais em você não falar inglês. Mas se realmente é uma necessidade você aprender a falar inglês, então, sabe, vai atrás. Tem vários meios de você aprender a falar inglês, é de graça, você ficar fluente de graça, vários meios mesmo. Confia. Enfim, e quando você aprender a falar inglês, nunca seja essa pessoa chata, fiscal, sabe? A pessoa tá te falando um filme que ela viu lá dublado e tal. Só comenta sobre o filme com ela, não tem a menor necessidade de você querer fiscalizar, velho. Tipo, sabe, esse fiscaizinho, sabe? Zé Palestrinha que ninguém aguenta. Tipo, ai, velho, nossa, a pessoa... Ai, você vê filme dublado, antes de ela terminar, ai, sai pra lá, velho. Vaza daqui. Deixa, não quero mais conversar de filme com você não, sai daqui. Ai, ai. Você vê filme dublado.
Yo, you've been studying English for like 10 years and still need subtitles. So just shut the fuck up. Ai, que eu sou especial porque eu falo inglês. Parabéns, meu filho. Você fala inglês, tem gente que fala inglês, que fala francês, que fala mandarim, que fala espanhol, que fala alemão, que fala russo, que fala mais um monte de idioma a mais que você. Então você é um Zé Cu perto dessas pessoas. Você quer mesmo ficar medindo assim um grau? Tipo, véi, não tem essa de comparar quem que é melhor que alguém só por causa de quantidade de idioma que fala. Não existe isso. Tipo, ai, vamos parar por aqui. O vídeo de hoje foi esse. Você é essa pessoa que fica pagando de palestrinha de fiscalzinho, palestrinha, né? Porque não basta fiscalizar, você tem que dar uma palestra da pessoa. Nossa, por que você não fala inglês? Você é essa pessoa, velho? Tipo, sabe? Esse é o nosso ponto de vista. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Abraços, deixe seu comentário, você já sabe, e até a próxima. O pior é que às vezes esses fiscais de falantes do inglês, eles, tipo, o idioma pra eles é meio que inútil. Não sei se vocês já repararam. Se você perguntar, você fala inglês? Fala, né? Porque ele já fez a propaganda, ele tem que falar pra todo mundo que ele fala inglês. Você fala inglês? Fala. Ele chegou assim e falou, não sei o que, eu faço CCA, eu vejo filmes com legenda. Mas você vai viajar pra fora do país? Não. Você vê livros em inglês? Não. Você vê palestras em inglês? Não. Você lê artigos científicos em inglês? Também não. Você convive com algum gringo? Tem contato com alguém com quem você precisa falar inglês? Não. Você vê filmes em inglês? Sim, mas com legenda. Sabe, tipo assim, você pode aprender inglês por diversão, não tem problema nenhum nisso. A questão é quando você se gaba de saber inglês, mas o inglês é meio que inútil. Por que você tá se gabando de uma coisa que na prática tá sendo inútil pra você? Tem gente com menos que isso e a pessoa tem sucesso na vida. Não tô nem falando de financeiro, mas em outras áreas, sei lá, qualquer outra área. O inglês não é tudo na sua vida. Quando essas pessoas abrem a boca, o que eu escuto é isso aqui, ó. Você não fala inglês? Como assim você não fala inglês? Você vê filme dublado? Você vê filme dublado? Que é isso? Você é uma vergonha pra sua família. Você é uma vergonha pra todos os seus descendentes. Você vê filme dublado? Você vê filme dublado? Você deveria ter vergonha. É isso, pessoal.